Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do IEE. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Nesse momento de pandemia, ainda estamos parcialmente com palestras presenciais e outra parte, palestras através do YouTube. Se vocês quiserem saber da nossa programação, é só acessar nosso site, iesp.org.br. Muito bem. Hoje nossa palestra, o tema da nossa palestra é Lei da Reprodução, o Filho Deficiente. Um tema bem interessante, que todo mundo tem muita curiosidade sobre ele. Vamos tentar esclarecer as informações da melhor maneira possível. Mas antes, vamos elevando o nosso pensamento, nos ligando aos nossos mentores pessoais, aos mentores do IEE, pedindo que estejam conosco nesse momento. Peço inspiração para que possa passar a mensagem da melhor maneira possível e para quem está nos assistindo, facilidade no entendimento das informações. Que assim seja, graças a Deus, que tenhamos uma boa palestra. Muito bem, vamos falar aqui da Lei da Reprodução. A Lei da Reprodução consta no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 4. É uma das leis da natureza, uma das leis naturais. Vamos pensar, se a gente não tivesse a reprodução, o nosso mundo pereceria. Não teríamos mais ninguém. Uma hora, todos nós iríamos morrer e o nosso mundo iria perecer. Por isso, a gente precisa continuar reproduzindo para que os nossos irmãos que estão no plano espiritual nesse momento possam reencarnar com suas missões, com suas tarefas. Né? E sempre vem uma primeira pergunta sobre isso. Né? Será que algum dia a nossa população mundial será excessiva? Né? Na Índia a gente já tem 1 bilhão de pessoas. Né? Será que algum dia nós vamos chegar num ponto em que não vamos mais conseguir suprir as necessidades de todas essas pessoas? A resposta está no próprio Livro dos Espíritos. Né? Que Deus provê e mantém esse equilíbrio através do quê? Através da ação do homem inteligente. Deus não vem aqui acertar as coisas. O que Ele faz? Ele nos dá condições para que através da inspiração e da inteligência sejam desenvolvidas novas tecnologias para que possam suprir essas necessidades. Tanto as necessidades de alimentação, necessidade de moradia. Muita coisa ainda não foi descoberta aqui no nosso planeta. Muita coisa ainda está escondida. E através das novas tecnologias e das pesquisas, a gente vai acabar chegando num ponto em que a gente consegue suprir todas as necessidades. E também através da migração do nosso mundo, que está migrando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. À medida que o amor for prevalecendo em nosso mundo, a distribuição dos bens materiais será mais equilibrada. E com isso, conseguiremos conviver melhor. Então, ainda não estamos com população excessiva e nem vamos chegar a nisso. E dentro disso, a gente tem as nossas famílias. Certo? Então, como vocês acham que as famílias são formadas? Um minutinho para vocês pensarem. Na verdade, as famílias são formadas através do nosso planejamento reencarnatório. Esse planejamento, ele obedece sempre à justiça divina. Ela atua de acordo com a evolução de cada um de nós. E o objetivo da formação do grupo familiar, na maioria das vezes, é o reajuste, visando o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então, a gente vem com as pessoas que a gente precisa conviver. Para quê? Para que a gente possa desenvolver em conjunto a evolução daqueles espíritos ali. E as famílias, a gente sempre tem, dentro da família, algum tipo de dificuldade de relacionamento. Eu sei que tem algumas famílias que são perfeitas, né? Mas na maioria delas, sempre tem alguns desentendimentos. Por que acontece isso? Porque as famílias são formadas com indivíduos que já conviveram antes e que muitas vezes têm rusgas de vidas passadas. Né? Vamos pensar, somos espíritos eternos, de diversas encarnações. E se a gente vem reencarnando seguidamente, vamos imaginar que a gente já viveu na Idade Média, que a gente já viveu nas guerras. Então que a gente tem muitas arestas aí para serem aparadas. Né? Na verdade, no segundo Evangelho, no capítulo 14, ele diz que existem duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As dos laços espirituais são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos também.
As famílias materiais, muitas vezes, acabam se desfazendo por aqui. Mas nada impede que uma família que tenha sido formada para acertar essas arestas que eu falei, se torne também uma família espiritual e perpetue no plano espiritual também. Então, assim, o maior desafio que a gente tem começa sempre dentro da nossa família. Porque às vezes vêm espíritos muito diferentes, né? Todos nós conhecemos diversas famílias, e sempre tem alguém muito diferente ali naquele meio. Para quê? Para que ele possa se desenvolver. Ou a família é desajustada e tem alguém muito responsável, que veio para inspirar aquela família no caminho do bem, ou o contrário, a família é muito do bem e tem alguém ali meio desequilibrado que veio para aprender junto com aquela família. E também através das famílias é que a gente consegue fazer as nossas reparações. Né? Graças a essa bênção de Deus que é a reencarnação, a gente consegue estar junto com pessoas que talvez no passado tivemos alguns problemas e que agora a gente consegue juntos, né, se desenvolver moralmente e intelectualmente. Então, segundo Divaldo Pereira Franco, numa psicografia de Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, a família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões de elevação espiritual na Terra. Então, o que Divaldo quer nos dizer aí? Quer dizer o quê? Que o primeiro lugar onde a gente tem que buscar a nossa evolução é dentro da própria família. Nos diversos cursos aí que eu participo, eu sempre vejo muitos alunos falando o seguinte: eu consigo fazer caridade, eu consigo me relacionar melhor com pessoas estranhas do que dentro da própria família. Então vocês vejam que o nosso primeiro desafio é ter um bom relacionamento dentro da família, entendendo que ali estão espíritos em fases diferentes de evolução, cada um na sua fase, cada um no seu grau evolutivo, e que precisam conviver por algum motivo. Ou por rusgas do passado, como eu comentei, ou vieram juntos através de uma missão para que consigam, nessa vida, realizar projetos que sejam bons para todos. Então, esses daí vocês já entenderam, né? E agora, vamos falar um pouquinho dos nossos filhos, né? Você sabe que as crianças, elas não herdam características psicológicas, né? Elas herdam as características físicas. E muitas vezes a gente vê um bebezinho, vê uma criança, né, que acabou de nascer e acha que é um anjinho inocente ali. Mas na verdade aquele anjinho já viveu bastante. Ele também é um ser em evolução e que está ligado a nós por vínculos ou compromissos passados. Então ninguém entra numa família à toa, todo mundo está ali através de um planejamento reencarnatório, que pode ter sido feito por nós mesmos, dependendo da nossa evolução, ou por espíritos superiores que traçaram esses caminhos para nós. Então, gente, a criança não é um anjinho inocente, ela traz ali toda uma bagagem das vidas passadas. Ela não é uma alma que foi criada no momento da concepção, do nascimento. Né? Esses espíritos ou almas confiados a nós, pais, né, embalados pelo corpo físico, eles têm uma biografia pessoal, têm vivências e têm experiências prévias. Então, muitas vezes, a gente acha que está ali, né? Por que a criança nos inspira ternura, pela fragilidade, por tudo? Mas sempre lembrar que quem está reencarnando ali, quem está vindo para junto de nós, é um espírito que já tem uma vivência grande ainda, né? Então, assim, saber que ele tem sua história, suas características, né? E também entender que no ato de gerar uma nova criança não, no ato de se ter um filho, né? Você está atraindo um espírito que já existe. O que representa isso? Representa um convite formal a um espírito que está numa outra dimensão, né, que nos escapa dos sentidos habituais que a gente tem, mas para que ele venha conviver com a gente. Então, por aí, vocês vejam quanta responsabilidade traz, né, a geração de um filho. E o bebê ele não deve ser fruto de uma decisão de momento, né, de alguma coisa impensada. Tem que ser, de preferência, uma coisa planejada, né? Porque você tem que estar psicologicamente pronto para assumir o filho e também para educá-lo, né? Trazer para ele tudo de bom que você tem, dar todo o seu amor, né?
E muitas vezes a gente vê alguns pais assumindo uma atitude hostil perante a criança, né? Uma atitude de rejeição, porque é fruto, uma criança acaba sendo fruto de um relacionamento não planejado, uma coisa gerada com indiferença. Então faz toda a diferença na hora que a gente faz um convite para um ser que está no plano espiritual vir para cá, né, para fazer parte da sua família. Então, que a gente faça isso de uma forma pensada, com amor, e que a gente tenha noção da responsabilidade que a gente está assumindo. Que falar então da interrupção dessa trajetória, né? Um tema polêmico, né? Falar de aborto, mas você imagina que está ali, vinculado a um corpo, né? Aquele corpo vinculado a um espírito, que está ali com esperanças de reencarnar para poder colocar em prática a sua evolução, né? Vem buscar o que ele deixou para trás em outras vidas, se melhorar, e a qualquer momento essa esperança que ele tinha dessa reencarnação é interrompida. Então, mesmo que não totalmente ligado ao feto, esse espírito recebe todo esse impacto físico e emocional dessa rejeição. E aí, muitas vezes, ele vai ter que novamente, né, se recompor para poder participar de uma nova gestação, para poder vir novamente, ter um novo planejamento ali. Então, essa é uma coisa que, perante as nossas leis, é proibida, e perante a lei de Deus também, não é uma coisa boa, porque vai acabar gerando um impacto muito grande nesse espírito que está para reencarnar, e também nos pais que cometeram esse ato. Né? E durante a gestação? Bom, dá um recadinho para as grávidas aí, né? Para os papais, para as mamães. Você pode conversar com seu bebê, né? Então, muitos psicólogos já falam isso, né? Que você dizer que o ama, que espera de coração aberto, né? Que você pode conversar com ele ali, porque mesmo ele na fase de gestação, ele já tem essa conexão com a mãe e com o pai. Então ele vai se sentir mais querido do que nunca, né? E esse magnetismo do amor é transmitido facilmente, né? Então você imagina um espírito inseguro de reencarnar, ele não sabe se ele vai conseguir cumprir o plano que está traçado para ele, né? Ele esquece de tudo isso, está pronto para reencarnar. Se ele é recebido com muito amor, com muita energia positiva, sem dúvida a tarefa dele aqui vai ficar bem mais fácil, né? E outra coisa importante, o retorno à vida corporal é muito mais difícil do que a morte. Né? Na morte a gente tem uma libertação, a gente passa para o plano espiritual, a gente se liberta desse corpo, né? A gente se liberta dessa prisão que é esse corpo para o espírito. E no nascimento, ao contrário, a gente está entrando nesse corpo. Então, vocês imaginam, é como se fosse assim, o processo de encarnação traz uma perturbação muito maior, mais longa do que a morte. Porque a morte você está se libertando. E quando você reencarna, você está se adaptando para voltar à vida aqui na Terra. E nos nossos primeiros anos de vida, a gente está mais ligado ao corpo do que propriamente encarnado, né? A infância é como um tempo de repouso para o espírito, até que ele retome todas as suas atividades intelectuais, né? E justamente durante a infância é que é mais fácil da gente passar impressões, né, dessa criança, receber ali uma orientação dos pais e que a gente pode reformar o caráter, que a gente pode reprimir qualquer característica ruim que você perceba ali, né? Então é uma missão sagrada que Deus confiou aos pais e a gente sempre tem que responder por isso. Então, quando que o espírito é mais influenciável? Quando ele está nessa fase da infância, até os 7 anos, todos os ensinamentos que os pais passarem, todo o amor que ele receber, vai fazer toda a diferença aí na vida futura dele. Então vamos aproveitar bem essa fase aí, que é uma fase muito boa. Muito bem, dito tudo isso, e agora eu vou falar um pouquinho a família e o especial. Não é? Quando a gente recebe um filho especial no nosso lar, o primeiro impacto que tem não é muito fácil, né? A gente fica um pouco abalado. Tal. Mas o que a gente tem que analisar quanto a isso? Né? Que quem está especial naquele momento não é o espírito, é o corpo. O espírito continua da mesma forma, contendo todas as qualidades intelectuais e morais que ele já trouxe de todas as encarnações passadas, mas que por algum motivo
ele precisa desse novo desafio para se realinhar, para se reposicionar, para desenvolver alguma qualidade nessa encarnação. Então, todos somos filhos de Deus, todos somos espíritos imperfeitos em desenvolvimento. E muitas vezes a gente quer muito saber qual que é o motivo disso acontecer, por que que a gente tem um filho especial, por que que aconteceu comigo, né? Então, assim, Deus nos dá o benefício do esquecimento. Muita gente vai atrás disso, eu quero saber, por curiosidade e tal. A gente tem o benefício do esquecimento para deixar o nosso fardo mais leve, para a gente não saber o que a gente aprontou lá atrás. Imagina, como eu falei no início, que nós passamos por guerras, por perseguições, né? Que vai adiantar eu ter noção disso? Só vai piorar a minha vida, vai deixar muito mais difícil eu saber que na última vida eu fui um assassino, que na última vida eu mandei dizimar uma cidade, colocar fogo, alguma coisa assim, ou que eu traí uma pessoa. Então imagina, né? Ninguém é bonzinho, gente. Todos nós estamos num planeta de expiação e provas, é porque ou estamos expiando nossos pecados, nosso passado, ou estamos numa prova para ver se a gente consegue superar e agregar novas qualidades ao nosso espírito, né? Então, o filho especial no teu lar significa uma oportunidade de triunfo, né? Que ele te roga para alcançar a felicidade, para ele se reposicionar. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida o amparo que ele te pede, né? Quando te concede a bênção e o ensejo para a tua reparação em relação a ele. Essa mensagem é de Joana de Ângeles no livro SOS Família. Então, o que ela quer nos dizer aí? Que vamos abraçar, da mesma forma que você abraçaria um filho que não seja especial, você vai abraçar esse. Esse mais ainda, porque ele vai precisar muito mais do teu apoio, muito mais da tua proximidade dele, para que ele possa se desenvolver e que possa, juntamente com a família, evoluir moralmente e intelectualmente, né? Então, a gente sabe que tem um pouco de preconceito quanto a isso, né? Mas uma coisa que mudou é que antigamente a gente falava, né, o filho deficiente. E agora a gente consegue falar o filho especial, né? A gente minimiza esse efeito, assim, e modifica um pouco essa situação. E altera a nossa atitude quando a gente compreende que existem necessidades especiais para essa pessoa, né? Não pode tratar ela da mesma forma que uma pessoa sã. Ele vai precisar de algumas coisas diferentes, vai precisar de um pouco mais de carinho, né? Então, se for possível colocá-lo numa escola especial, se for possível dar essa atenção especial, vai ficar muito mais fácil dele conseguir se desenvolver aí durante essa vida. Ser especial abrange as mais diferentes síndromes, né? Então tem as síndromes mentais, tem problemas de deficiência física, uma série inúmera aí de problemas que tem. Mas o que conta mesmo é o indivíduo com as suas particularidades, né? O amor que a gente sente por eles. E o que a gente pode fazer para melhorar as condições de vida dele, né? Quanto amor a gente consegue colocar nisso, né? Só da gente pensar, da chance que Deus nos está dando, da gente colocar todo o nosso amor em prática, né? E somos todos iguais, todos espíritos em evolução. Deus ama todos nós igualmente, independente de religião, se é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Todos somos espíritos em evolução. E principalmente também, como eu disse, né? Uma criança que é especial, um ser humano que é especial, ele veio aqui para se desenvolver. O espírito dele continua são, continua da mesma forma. Ele só está passando por aquele corpo com alguma deficiência para que consiga se desenvolver. Então, que a gente diga não aos preconceitos, que a gente consiga tratar as pessoas da forma como elas devem ser tratadas, mas acima de tudo, colocando todo o nosso amor, todo o nosso empenho para que esse nosso irmão que está reencarnando dessa forma possa se desenvolver e possa recuperar ali alguma coisa que ele precisa, ou então desenvolver o que ele veio buscar nessa existência dele. Muito bem. Então, já entendemos aí que somos todos iguais e que precisamos buscar aí no nosso relacionamento, né, no nosso dia a dia com essas pessoas especiais, um amor puro. E, com certeza, a retribuição também é grande, né? Você tratando essa criança, esse ser com amor puro, ele também vai te dar muito amor, vai te ajudar demais também no seu desenvolvimento. Imagina quantas qualidades você tem que
quantas limitações suas você tem que superar, né, para conseguir atender a esse ser que está ali com você, a conseguir ajudar esse ser a se desenvolver, né? Então, ao mesmo tempo que ele está se desenvolvendo, a gente também está se desenvolvendo. E a nossa direção, o que a gente sempre busca, é o nosso progresso, né? Tanto moral como intelectual. E toda vez que a gente consegue esse objetivo, a gente está promovendo a vitória do espírito sobre a matéria. Então, a gente está levando muito mais em conta os nossos nossa elevação moral, né? Nosso instinto de amor, de amizade, de preservação da vida, do que sobre a matéria. Então a gente deixa de lado a matéria e vai parte muito mais para a parte moral. Né? E segundo Emmanuel, da família especial, Emmanuel diz o seguinte: ajudar a criança, amparando o desenvolvimento sob a luz do Cristo, é cooperar na construção de reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. Então, basicamente é tudo isso que eu falei, né? A gente ter essa criança especial junto da gente, com muito amor, e a gente está cooperando para que o espírito esteja se desenvolvendo ao nosso lado, e principalmente para que a família também se desenvolva. Né? A gente, nesse momento, vai conseguir habilidades novas, encarar a vida de uma forma diferente, deixar um pouco a nossa vida material de lado, se ligar mais na vida espiritual, se ligar mais à espiritualidade, para que a gente possa, nesse momento, transmitir todo esse amor que é necessário para ele. Né? Então, mais uma vez, a pessoa que nos foi entregue é um ser humano. Ele é tão filho de Deus quanto cada um de nós. Veio para junto de nós com certas limitações, mas que nos compete aceitar para enfrentar as dificuldades decorrentes. Não tem dois casos iguais, cada filho especial vem de uma forma, necessita de coisas diferentes, né? E lembrar sempre que a dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias. Como eu disse, o espírito não está deficiente, ele não é deficiente, ele é normal. O corpo é que está passando ali por aqueles momentos. Os pais da criança, necessariamente, tem um envolvimento pessoal nessa questão, né? Vai ter uma cota de responsabilidade perante aquele ser. Como eu disse, a gente tem lá o nosso, quando eu falei da parte das famílias, né? A gente tem lá o nosso planejamento reencarnatório, e muitas vezes nos foi apresentado esse plano e nós concordamos com isso. Concordamos que em receber essa criança especial no nosso lar, em prover a ela todas as necessidades para que ela possa se desenvolver e futuramente voltar a ter um corpo são, normal. Né? E Deus faz o quê? Ele usa essas oportunidades, né, de forma generosa e compassiva. E ele sempre oferece uma oportunidade de recuperação, de purificação para a família e para todos os espíritos que aqui reencarnam. Né? A gente não vem aqui de férias, a gente vem aqui para cumprir a nossa missão. Né? E uma forma também da gente saber, assim, não só para os filhos especiais, mas qualquer filho que a gente tenha, qualquer pessoa que esteja próxima da gente, né? Da gente fazer uma avaliação, né? Pensar que programa esse nosso irmão está trazendo, né? Quais são suas fraquezas, os traços mais fortes da personalidade, que tipo de experiências ele veio buscar, que correções pretende fazer. Se a gente fizer essas perguntas, durante o desenvolvimento da criança, é possível que a gente vá conseguindo algumas respostas dela e que a gente entenda melhor o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Deixando que eles não sejam arrastados por alguma mazela que venha acontecer, por alguma estrutura psicológica ruim, né? Então, assim, uma forma da gente ajudá-los no desenvolvimento é tentar perceber que tipo de prova que ele trouxe nessa encarnação para a gente poder ajudá-lo a colocar isso em prática, né? E tem uma frase muito legal da Maria João de Deus, que era mãe de Chico Xavier, né? Que fala que os pais na Terra não são criadores, e sim zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado Instituto da Família. Olha que bacana essa frase, né? Então, nós não somos criadores, sim zeladores. Então, aceitamos uma missão de zelar por esse espírito que vai estar perto de nós e que a gente possa encaminhá-lo com responsabilidade da melhor maneira possível, formando não aquela família material, mas uma família espiritual, uma família futura dentro do plano espiritual. Então, muito bacana isso, né? Outra coisa bacana de falar para os filhos, né, tanto os especiais como não,
é ensinar o filho a orar, né? Que a prece, através da prece, que a gente faz a nossa ligação com Deus, que essa nossa conversa sincera, né? Ela não precisa de muita fórmula, rito, postura, mas muito legal quando você ensina a criança a orar e quando você faz disso uma prática normal, né? Uma prática cotidiana da família. Por isso é importante também o Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana, juntando toda a família, se possível, e que a criança participe. Existem alguns livrinhos que são especificamente para as crianças, né? Que eles possam participar, que eles possam, os que já sabem ler, fazer uma pequena leitura, os que não sabem, que possam ouvir ali, mesmo que seja rápido, né? Mas ensinar a orar é uma caridade que a gente está fazendo com todos. Porque a prece está sempre à nossa disposição, em qualquer lugar, qualquer momento que a gente necessite, né? Ela não precisa ser em voz alta, o que ela precisa é vir do coração. Essa é a parte mais importante, que a prece venha do nosso coração. Muito bom. E, para complementar um pouquinho, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos coloca algumas coisas aí sobre os filhos especiais, né? Ele diz o seguinte, que é uma expiação decorrente do abuso que fizemos de certas faculdades e um estacionamento temporário. Então, através dessa afirmação dele no Livro dos Espíritos, a gente vê que todos nós estamos aqui em alguma expiação ou em alguma prova. Então, se a gente tem um filho especial, alguma coisa assim, ele está tendo ali naquele momento como espiar uma prova, ou como espiar alguma coisa do passado, ou que aquele momento para ele traz uma prova para que ele possa se desenvolver. Né? Se a gente, todos nós, através das nossas vivências passadas, com certeza já abusamos da nossa intelectualidade, né? De repente não usamos tudo que a gente podia para fazer o bem, né? Numa outra vida, como eu digo, você pode até ter maltratado seu corpo, causando algum dano, alguma coisa assim. Todos nós já devemos ter passado por isso. Né? Então, nossa obrigação é o quê? É fazer com que esse espírito tenha sucesso aqui. E o que importa realmente não é o motivo que isso deriva, né? Não é se deriva de falta passada, se deriva de abuso, se deriva de qualquer coisa. Como eu disse no começo também, o importante é o quê? É a gente ter a bênção desse esquecimento e sempre lembrar da frase de Chico Xavier, né? Eu não posso mudar o passado, mas daqui para frente eu consigo mudar o futuro. Então, é isso que a gente tem que fazer, colocar, assumir essa nossa responsabilidade, ajudar nos aprendizados, né, dessa encarnação, para que possa se desenvolver. E não cabe a nós ficar só perguntando os porquês das coisas, julgar a encarnação passada de alguém, né? O que a gente tem que focar é no amor. Amar a todos do jeito que são, ser gratos pelas nossas diferenças que existem no mundo, né? Ter fé em Deus, amor no coração. Isso é que nos faz superar todas as barreiras e infelicidades aí, né? Porque através da oração a gente acalma o nosso espírito, né? Acalma o ambiente da casa também. E lembrar que todos os espíritos que estão ali reunidos estão buscando a evolução. E não só o filho especial, todos. Né? Então, como eu disse, pode ser um desafio para a família, pode ser um desafio para o próprio espírito, pode ser uma expiação. Isso é o que menos importa. O que importa é o que é? O que a gente vai fazer daqui para frente. O passado já foi, não tem mais como a gente mudar. Né? O importante é o quê? Que esse Deus de amor, está sempre nos dando uma nova oportunidade de reparar coisas erradas que a gente tenha feito e também de construir um futuro melhor. Né? E dentro da pesquisa que eu fiz para essa palestra, né, eu achei algumas historinhas aí de espíritos que reencarnaram como especiais. Né? Então, teve um aqui que falava o seguinte, que ele não precisava de prova alguma aqui na Terra, que ele já estava num nível de evolução moral muito grande, mas que ele pediu para nascer com esse sofrimento, né, para encaminhar seus pais para Deus e para eles se espiritualizarem. Então, vocês vejam, né? Muitas vezes a gente acha que é uma prova, que é uma expiação para o espírito que encarnou como especial, mas na verdade era uma prova para os pais. Ele aceitou vir nessas condições para que os pais se modificassem. Né? Então, ele vindo dessa forma especial, os pais se dedicaram muito a ele e passaram a ter o hábito da oração que não tinham, encontraram a fé verdadeira e acabaram se espiritualizando através dos caminhos do amor ao filho necessitado. Então, vocês vejam que muitas vezes a gente já pensa, né, que quem está na prova é quem reencarnou como especial. Mas nesse caso era justamente o contrário.
Eram os pais que estavam precisando de uma ajuda. O espírito, no ato de amor, aceitou uma existência de forma especial para que os pais pudessem se desenvolver, né? E muitas vezes também a vir como especial não quer dizer que seja nenhum tipo de resgate. Às vezes é uma prova que o espírito solicitou, né? Porque ele queria exemplificar a fé e a perseverança. Então, isso são motivos ainda maiores para que a gente possa aceitá-lo entre nós, né? E conviver com essas diversidades, graças a Deus, lembrar sempre que essa é uma situação transitória. O espírito vai se libertar desse corpo e vai voltar a ter todas as funções dele da mesma forma. Eu trouxe mais alguns depoimentos aqui de pais que receberam filhos especiais, né? E um aqui diz o seguinte, que pais que têm seus filhos em condição especial são a maior prova de amor, pois tenho uma filha com esquizofrenia de olhos. Me vejo em constante aprendizado, não me perguntando a causa, mas sei que a lição em minha casa é de reforma de todos. Hoje estamos todos dentro da espiritualidade para auxiliar, e é maravilhoso. Ela resgatando e nós nos ajustando. Ou seja, que é um trabalho conjunto, mais uma vez, dizendo que a família se modificou através da vinda daquele ser especial ali naquele meio. Mais um aqui. Meu filho é autista, mas vejo esse transtorno dele como algo que me ensina e me evolui. Não sou a mesma pessoa de antes. Me sinto mais serena, tenho que passar essa sensação para ele, e sendo assim me sinto melhor. Ele é um anjo, e não fico me questionando o porquê dele estar nessa condição. Amaria ele de qualquer forma. Olha que testemunho de amor dessa mãe, né? Dizendo que amaria o filho de qualquer forma, e que aquilo fez com que ela desenvolvesse um amor ainda maior por ele. Então, acho que esse é o maior aprendizado para a gente, né? Ter uma pessoa especial na família, ter um filho especial, vai ajudar a desenvolver o nosso amor maior, né? Um amor puro, esse que transforma o mundo, né? E uma outra coisa, a partir dos ensinamentos de Cristo, né? As pessoas especiais passaram a ser mais respeitadas e aceitas. Porque se você pensar antigamente, né, durante a Idade Média, coisa, eles não eram bem vistos, né? E aí depois disso ainda a gente teve o advento do Espiritismo, né? Que trouxe uma visão expandida da vida, das provas que passamos, né? E o conceito da reencarnação é muito importante para que a gente possa entender isso. Que o espírito é perfeito, o corpo pode não ser, mas o espírito sim. E à medida que ele deixar esse corpo, ele vai retomar todas as suas funções. E que a reencarnação sempre é uma nova oportunidade que Deus nos oferece, né? Para que a gente repare as faltas do passado. Não só para quem é especial, mas para todos nós, né? E aí a gente se pergunta, né? Puxa, mas Deus precisa permitir esse sofrimento, né? Por que ele permite isso? Justamente porque a gente tem que passar pelas provas para sair mais forte disso. Vamos pensar, né? Se a gente tem um filho e dá tudo para ele, não deixa que ele passe por nenhum sofrimento, quando ele se torna um adulto, qualquer contrariedade que aconteça na vida dele vai ser muito mais difícil dele enfrentar do que uma criança que já foi passando por essas contrariedades, que já foi enfrentando. Para Deus é a mesma coisa, ele não pode nos dar tudo de mão beijada. O que ele nos dá é a condição de enfrentar isso, nos dá a oração e a prece para que a gente tenha uma fortaleza de passar pelas provas mais difíceis, né? Essa aceitação nossa desses desafios é fundamental, né, para que a gente possa aceitar essas coisas que acontecem, né? Essas crianças especiais que a gente recebe, né? Então, cada encarnação é um presente de Deus para nós. A gente recebe um corpo de acordo com o que a gente necessita e ele vai nos servir de apoio, né, no trabalho dessa evolução. A gente deve cuidar dele da melhor forma possível, sem excessos, evitando vícios. É um empréstimo. A gente recebe esse corpo em empréstimo e por bondade de Deus para que a gente possa evoluir aqui nessa vida. Quando eu falo de evolução, é tanto a parte moral como a parte intelectual também. O espírito precisa desenvolver as duas coisas para que ele possa ir para frente, né? E aqui na Terra a gente recebe, através das reencarnações, muitas oportunidades, né? E cada vez que a gente retorna, a gente vem num corpo que é adequado ao nosso aprendizado. Então, se há abuso, se há desequilíbrio, né? Se a gente abusa nessa vida, se desequilibra, se deixa levar pelas coisas materiais, depois a gente precisa repor isso de alguma forma, né? O acaso não existe. Deus não nos castiga, né?
A gente sempre recebe o que a gente fez por merecer. E as dificuldades que a gente tem aqui enquanto a gente está nessa encarnação, elas são preciosas para todos nós. É através delas que a gente vai caminhando para frente. Então, vamos sempre pensar nisso, né? Que através das nossas reencarnações é que a gente consegue a nossa evolução, que a gente consegue ir se desenvolvendo. E a parte boa é que todos nós estamos destinados a ser espíritos perfeitos. A diferença é quanto tempo a gente vai levar para chegar nessa situação. Mas todos nós, nosso destino é esse. Todos nós estamos fadados a isso. Muito bom. E para a gente encerrar aqui a nossa palestra, eu quero compartilhar com vocês uma tela, que é uma mensagem de Joana de Ângeles. E o que ela fala para nós aqui? Só colocar aqui para cima. Fala sobre os filhos especiais. Né? Então eu vou ler para vocês aqui. Honra-te com o filhinho dependente e mais aproxima-te dele cada vez. A carne gera carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma para a residência orgânica. As asas de anjo do apóstolo, como os pés de barro de quem amas, procedem à atual injunção fisiológica. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a insancha que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida o amparo que te pede, quando te concedem a bênção do ensejo para a tua reparação e a ele. Graças a Deus. Esse trecho está no livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles. E mais uma vez aqui, ela reforça tudo que a gente conversou aqui durante a palestra. Né? Mais importante, a gente esquecer o passado, não ficar preso a isso, e sim se prender ao futuro. O que a gente pode fazer daqui para frente? Como que a gente pode facilitar a vida desse filho especial que está no nosso dia a dia? O que esse filho especial nos trouxe para que possamos melhorar como família, como seres, como espíritos, né? Espíritos em evolução, ainda imperfeitos, mas em busca dessa evolução. Queridos, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra lá pelo IEE. Fiquem com Deus. Não percam aí as próximas palestras do IEE. Muito bom. Muito obrigado. Até mais.